Eu ainda consigo sentir o cheiro da roupa recém-passada e ouvir o barulho do rádio ligado na cozinha. Minha mãe arrumava minha mala com tanto rigor que parecia que eu ia viajar para sempre. E, de certo modo, eu fui mesmo. Eu tinha só 14 anos. Era uma adolescente como tantas outras da época, cheia de perguntas, de curiosidade e com um sorriso fácil que ela dizia ser atrevido demais. Naquela manhã, enquanto o sol ainda brigava com o frio da serra, ela me entregou a Deus. Foi com essas palavras e com um beijo na testa que me deixou na porta de um convento antigo, afastado da cidade, cercado de muros altos e janelas com vidraças foscas. Se você está curioso para saber como tudo isso aconteceu, se inscreve no canal agora e deixa um comentário dizendo de onde você está ouvindo essa história. Eu adoro saber de onde vocês são. E prometo que você não vai querer perder o que vem por aí. A verdade que vou contar vai mexer com você de uma forma que nem imagina. A decisão não foi minha. Nunca me perguntaram o que eu queria, se eu acreditava que aquele era meu destino, ou se eu, ao menos, sabia o que era servir a Deus. Minha mãe dizia que o mundo estava cheio de tentações e que eu, com meu corpo florescendo, era um alvo fácil para o pecado. A solução, segundo ela, era me isolar, me purificar, me oferecer como serva, antes que o mundo me corrompesse. Eu me lembro de ter olhado para ela pela última vez antes do portão fechar. Não havia lágrimas nos olhos dela, nem dúvida no semblante. Ela estava certa de que fazia a coisa certa. Eu, por outro lado, estava afundando num silêncio que nem eu mesma sabia traduzir. O convento era enorme, frio, limpo demais. As paredes respiravam silêncio. O som das sandálias das freiras no chão ecoava como sinos que me lembravam. Ali dentro, eu não era mais eu. No primeiro dia, tiraram meu vestido colorido e me deram uma batina cinza, larga. Prenderam meu cabelo, recolheram meus cadernos, tiraram até o espelhinho da minha bolsa. Aqui vaidade é pecado, disse uma freira de rosto seco e olhos que nunca sorriam. Me deram uma cama de madeira, um lençol duro e uma bíblia com meu nome escrito à mão na contracapa. Ali, eu entendi que não tinha volta. Naquela noite, deitada na cama estreita, ouvi passos vindo do corredor. Eram firmes, lentamente se aproximando. E com eles, uma sensação estranha que eu nunca tinha sentido antes. Como se algo estivesse para acontecer. Algo que nem mesmo as orações daquele lugar seriam capazes de impedir. Eu apertei os olhos, fingi que dormia e prendi a respiração. Os passos pararam bem na frente da minha porta. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o rangido das dobradiças antes mesmo que elas se movessem. A maçaneta girou devagar, como se fosse proibido fazer barulho naquele convento de pedra e penitência. Mas ninguém entrou, só ficou ali, parado, observando. Eu sentia. Um calor esquisito subiu pela nuca e gelou os meus pés. Depois de uns segundos que mais pareceram uma eternidade, a porta se fechou de novo e os passos se afastaram no mesmo ritmo calmo de antes. Na manhã seguinte, fui acordada pelo sino do pátio. Todas as internas se levantavam ao mesmo tempo, em silêncio, como se fossem parte de um corpo só. Eu me vesti, amarrei o véu com dificuldade, ainda não sabia as dobras certas, e fui para a fila do refeitório. Ninguém sorria, ninguém cochichava. Era como se todas as palavras tivessem sido trancadas junto com os objetos pessoais no dia da chegada. As refeições eram feitas em silêncio, sob olhares de freiras que pareciam fiscalizar até o modo como a gente mastigava. Fui apresentada ao Frei Augusto durante a primeira missa. Ele era diferente de tudo o que eu esperava encontrar ali. Tinha uma voz suave, grave, que parecia flutuar dentro da capela. Os olhos dele eram claros, e o jeito que ele sorria era gentil demais para ser verdadeiro. Quando ele me viu, colocou a mão no meu ombro com firmeza e disse: "Seja bem-vinda, filha. Deus tem planos para você." Por um instante, aquela frase me deu até um conforto, mas ao mesmo tempo, uma pontada estranha atravessou meu estômago. Como se houvesse algo oculto naquela saudação, algo que meus instintos tentaram me alertar, mas que minha ingenuidade não quis ouvir. Depois da missa, ele se aproximou de mim outra vez. Me chamou pelo nome, mesmo sem eu ter me apresentado.
e elogiou meu canto, mesmo eu não tendo aberto a boca na cerimônia. Você tem uma luz especial. Vai me acompanhar nas orações da noite, disse. Eu não sabia o que isso queria dizer, mas todas as outras meninas da minha idade abaixaram os olhos assim que ouviram. Uma delas, que parecia mais velha, fez um leve sinal de cabeça como quem implorava para eu dizer não. Mas era tarde. Eu já tinha aceitado. A sala de oração ficava nos fundos do convento, depois de um corredor longo que terminava numa porta de madeira grossa, quase escondida. Era diferente da capela principal, mais escura, mais abafada, com vitrais cobertos por panos que deixavam passar só um fiapo de luz amarelada. O chão de pedra gelava os pés, e o ar ali dentro tinha um cheiro forte de incenso, misturado com algo que eu não conseguia identificar. Quando entrei, Frei Augusto já estava lá, ajoelhado, murmurando palavras que pareciam em outra língua. Não levantei os olhos, mas podia sentir que ele sabia que eu o observava. Sente-se aqui ao meu lado, filha, disse ele, apontando para uma almofada no chão. Obedeci sem pensar. Eu ainda acreditava que tudo aquilo era parte de um ritual, algo sagrado. Tentei imitar os gestos dele, as mãos entrelaçadas, os olhos fechados, mas o coração batia rápido demais, e não era de emoção religiosa. Era um incômodo que eu não sabia explicar, como se meu corpo me avisasse que aquela sala não era lugar de luz. Ele começou a orar em voz alta, e no meio das palavras sagradas, deslizou o elogio. Você tem a alma pura, Clara. É raro ver isso. Sua presença acalma os espíritos. Eu fiquei em silêncio. Ele se virou para mim e colocou a mão sobre minha cabeça. A princípio foi um toque leve, quase paternal, mas logo os dedos escorregaram pelos meus cabelos até o ombro. E depois pararam ali. Abri os olhos. Ele sorria. Um sorriso que parecia paz por fora, mas escondia outra coisa por dentro. Não tenha medo. Aqui você está sob a minha proteção. Eu te guiarei no caminho da santidade. Minha boca secou. Eu não conseguia responder. Só queria sair dali. Mas ele já tinha se levantado e me guiado até uma pequena estante com livros de orações. Mandou que eu escolhesse um e lesse em voz alta. Minha voz tremia. As palavras tropeçavam. Ele se aproximava a cada frase, como se estivesse me testando, cercando. Na última página, havia algo escrito à mão, em tinta vermelha. O silêncio é a armadura dos escolhidos. Aquilo me arrepiou. E antes que eu pudesse perguntar o que significava, ele tocou meu rosto e disse: agora você faz parte da minha confiança. E isso tem um preço. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Não foi só o medo. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. As paredes do convento, antes apenas frias e silenciosas, agora pareciam me observar. Caminhar pelos corredores dava calafrios, e eu percebi que as outras meninas, aquelas que antes evitavam meu olhar, agora olhavam rápido e depois baixavam os olhos com pressa, como se estivessem vendo alguém contaminada. Na hora das refeições, ninguém mais se sentava ao meu lado. As freiras me tratavam com um respeito estranho, como se eu tivesse sido marcada. E, de certa forma, fui. Frei Augusto passou a me chamar com frequência, quase todas as noites, sempre sob o pretexto de preparação espiritual, de purificação da mente. Ele dizia que eu tinha sido escolhida, que Deus revelava a ele quem estava pronta para servir de forma mais profunda e que eu deveria me sentir honrada. Mas, no fundo, eu me sentia suja, trocada, como se minha fé tivesse sido sequestrada por algo que eu não sabia mais nomear. Certa noite, uma das meninas mais novas, a Irene, se aproximou de mim enquanto lavávamos os lençóis no pátio. Ela me olhou nos olhos e disse num sussurro quase sem voz: você também foi chamada, não foi? Eu apenas assenti, e ela desviou o rosto, rápido, com um tremor que a fez derramar água no chão. A bacia caiu e rolou até a parede, fazendo um som que chamou a atenção de uma freira. A irmã se aproximou, olhou para nós e disse apenas: o silêncio é sinal de sabedoria. Depois virou as costas e foi embora. Naquela noite não consegui dormir. Comecei a perceber que aquela frase, o silêncio é sinal de sabedoria,
Era repetida com frequência demais, como se fosse um mantra, como se fosse um aviso. E quanto mais eu ouvia, mais entendia. Ali, o silêncio não era sabedoria, era medo. No dia seguinte, durante a missa da manhã, Frei Augusto me olhou do altar e fez um gesto com o dedo. Apontou para mim e depois para si. Eu sabia o que aquilo significava. As outras meninas também sabiam. E uma delas, sentada algumas fileiras atrás, deixou escorrer uma lágrima solitária pelo rosto, antes de desaparecer no meio da multidão de véus e pecados ocultos. Naquela noite, meus pés estavam pesados como chumbo quando caminhei até a sala de oração. Eu não queria estar ali. Tudo dentro de mim gritava para voltar, para correr, para trancar a porta do quarto e fingir febre, desmaio, qualquer coisa. Mas o medo era maior. Não só dele, do que ele podia fazer, mas do que podia acontecer se eu me recusasse. Frei Augusto já me esperava. A luz das velas desenhava sombras estranhas nas paredes e o cheiro do incenso parecia mais forte do que nunca. Ele não falou muito, apenas me mandou ajoelhar ao lado dele. Sussurrou orações com voz baixa, pausada, enquanto as mãos dele passeavam pelas páginas de um livro antigo e depois pelas dobras da minha roupa. Eu não lembro direito das palavras que ele usou naquela noite. Só lembro do peso no peito, da sensação de estar fora do próprio corpo. Era como se eu estivesse assistindo aquilo acontecer com outra pessoa. Uma menina que tentava rezar com os olhos fechados, fingindo que não sentia o toque que não devia estar ali. Depois, ele disse algo que me perseguiu por muito tempo. A carne é fraca, mas o espírito se fortalece pelo sacrifício. Isso é um presente, filha. E me mandou voltar para o quarto com uma pequena cruz de madeira nas mãos. Uma cruz que, segundo ele, me protegeria. Passei a noite acordada, segurando aquele objeto como quem agarra um galho no meio de um naufrágio. Eu queria que ela me salvasse de tudo, até de mim mesma. Porque ali, sozinha naquela cama estreita, comecei a pensar que talvez o erro fosse meu, que talvez eu merecesse, que talvez Deus estivesse me punindo por algo que nem eu sabia ter feito. Na manhã seguinte, eu caminhei mais devagar que o normal. Não conseguia encarar ninguém. Nem as meninas, nem as freiras, nem os olhos frios da estátua de pedra no pátio. Sentei no último banco da missa, torcendo para desaparecer. Mas Frei Augusto me viu. Ele sempre via. Na hora do café, recebi um papel dobrado escondido dentro do pão. Escrito com uma letra pequena, trêmula, havia apenas uma frase. Você não está sozinha. Encontre-me à noite perto do poço. E ali, no meio do medo, nasceu uma centelha que há muito tempo eu não sentia. Esperança. Esperei o dia inteiro com o coração inquieto. Cada badalada do sino era como um aviso. Faltava menos para o escuro, menos para o encontro. Eu não sabia quem tinha me escrito, mas só o fato de alguém quebrar aquele silêncio imposto já era suficiente para me fazer acreditar que talvez eu não estivesse tão perdida quanto imaginava. Na hora do recolhimento, fingi dor de estômago. Pedi para não ir à oração da noite. A freira que me cuidava nem me olhou direito. Só assentiu e trancou a porta por fora. Mas eu já conhecia o barulho da fechadura antiga. E com um pedaço de arame que eu tinha escondido no vão da cama, consegui destrancar. Era um risco enorme. Se me pegassem fora do quarto, o castigo seria severo. Mas o medo de continuar calada era maior do que o medo do castigo. Atravessei o pátio em silêncio, desviando das frestas iluminadas e dos passos das irmãs que rondavam as alas. O poço ficava nos fundos, atrás da estufa abandonada. Era um lugar que ninguém mais usava. E por isso mesmo, perfeito para quem queria não ser visto. Ela já estava lá, sentada na mureta, com o véu meio solto e os olhos assustados. Era a Irene, aquela mesma menina que tinha deixado a bacia cair quando sussurrou comigo dias antes. Assim que me viu, correu e me abraçou tão apertado que eu quase chorei. Ela não disse boa noite, nem perguntou como eu estava. Ela foi direto ao ponto. Ele também fez isso com você, não fez? Assenti e ela começou a tremer. Comigo também. E com a Catarina antes de sumir. E com outras, mais antigas, que ninguém mais sabe o nome. O silêncio entre nós era pesado, cheio de tudo que a gente não tinha conseguido dizer antes. Ela me entregou um papel dobrado,
mais antigo que o da manhã, e me disse que era parte de um diário, um que foi escrito por uma outra menina, anos atrás, e escondido entre os tijolos da capela. Você precisa ver isso, disse ela com a voz embargada. Tem coisas ali que explicam por que nenhuma de nós consegue sair daqui inteira. Eu guardei o papel no sutiã, olhei em volta, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvimos um barulho seco de porta se abrindo, e junto com ele, uma voz grave ecoando. Meninas, o que fazem aqui fora a essa hora? Congelamos. Eu e Irene ficamos imóveis, como duas estátuas assustadas pela própria sombra. A voz tinha vindo de dentro da estufa. Era uma voz que a gente conhecia muito bem, e não era a de uma freira. Frei Augusto surgiu logo em seguida, caminhando devagar, com aquele mesmo sorriso que já não enganava mais. Ele não gritou, não correu, só veio até nós com uma calma que arrepiava. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Quando ficou diante da gente, pousou a mão no ombro da Irene e disse com aquela voz macia que me causava enjoo: A noite não é lugar para dúvidas, meninas. A dúvida enfraquece a fé. Irene baixou os olhos. Eu não consegui. Encarei ele. Eu já tinha medo demais dentro de mim para continuar fingindo que não sabia o que estava acontecendo. Ele notou. A mudança no olhar dele foi sutil, mas estava ali, como quem percebe que perdeu o controle por um segundo. Você está inquieta, Clara. Não deixe que a escuridão confunda sua missão. Ele deu meia volta, como se tudo estivesse resolvido, e sumiu pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Mas antes de desaparecer de vista, jogou por cima do ombro. Amanhã falaremos na capela. Só nós dois. Quando ele sumiu, eu e Irene ficamos paradas por uns segundos, sem coragem de dizer nada. O medo era tanto que até o vento parecia um aviso. Corremos de volta por caminhos diferentes, e eu voltei pro quarto com o coração feito tambor. A noite custou a passar. O papel que Irene tinha me dado continuava escondido no sutiã, e eu só criei coragem de lê-lo quando o sino da madrugada anunciou que ainda restavam horas até a aurora. Acendi uma vela e me escondi sob o cobertor, com as mãos tremendo. Era um pedaço de diário, sim, escrito por alguém chamada Lúcia. A letra era fina, quase desenhada, e logo na primeira linha, entendi que ela tinha vivido o mesmo que nós. Ele entra sempre sorrindo, fala de Deus, depois cala a minha boca com medo. Se contar, eles dizem que sou eu quem seduz. Já vi outras desaparecerem. Eu talvez seja a próxima. Fechei os olhos e senti um nó se formar na garganta. Aquela menina, Lúcia, talvez fosse o eco do nosso próprio destino. E talvez ela tivesse deixado mais do que um aviso. Talvez ela tivesse deixado um caminho. O dia amanheceu cinza, e o céu parecia saber o peso que carregávamos por dentro. Eu saí do quarto como se estivesse indo para um julgamento, mas com o diário da Lúcia escondido no cós da saia, dobrado com cuidado. Meu corpo ainda tremia, mas minha mente começava a se firmar. Era estranho. Quanto mais eu lia aquelas palavras, mais eu sentia que ela me dava força, como se a dor que ela deixou no papel agora alimentasse a minha coragem. Fui até a capela como ele mandou. Os bancos ainda estavam vazios. O cheiro forte de cera derretida e incenso se misturava ao silêncio denso das primeiras horas. Frei Augusto já estava lá, em pé diante do altar, de costas para mim. Quando me viu, abriu os braços como se fosse me acolher. Mas eu não avancei. Ele percebeu. Se aproximou com passos lentos, abaixou a cabeça e falou mais baixo que de costume. Você está estranha, Clara. Algo te afastou da fé? Não respondi. Apertei o papel escondido na roupa como se fosse minha única arma. Ele tentou encurtar a distância entre nós, mas dei um passo para trás. E ali, pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dele. Raiva disfarçada de mansidão. Era como se ele estivesse testando até onde eu iria. Eu vejo tudo, minha filha. Sei dos encontros, das palavras trocadas, das tentativas de fuga. Deus está me mostrando. A voz agora vinha como uma ameaça, envolta em frases sagradas. Eu não disse nada. Apenas encarei. A primeira vez que alguém o enfrentava em silêncio. E ele sentiu. Na hora do café, sentei ao lado da Irene, mesmo sabendo que aquilo chamaria atenção. Empurrei o diário dobrado para ela por baixo da mesa e cochichei. Tem mais.
Ela deixou pistas. Ela abriu os olhos como quem vê a luz pela primeira vez. E ali, naquele pequeno gesto, nasceu entre nós algo que o medo não podia mais apagar. Uma aliança. À tarde, Irene veio até mim com um pedaço do livro de orações dela. Havia marcas de tinta entre as páginas. Um código, talvez. Ela disse que Lúcia tinha escrito mais coisas escondidas nos cantos dos livros da biblioteca. E que, se quiséssemos entender tudo, teríamos que ir até lá, à noite, sozinhas, mesmo que o perigo estivesse à espreita. A biblioteca do convento era um dos poucos lugares onde o silêncio parecia verdadeiro. Ninguém falava lá dentro, mas também não era por medo, era respeito. As prateleiras altas, de madeira escura, guardavam centenas de livros antigos, encapados em couro, com letras douradas, já desbotadas. Eu e Irene combinamos de ir até lá logo depois da última oração da noite, quando a maioria das freiras já se recolhia. Fingimos que íamos ao banheiro e, com passos leves como o sussurro de uma brisa, nos enfiamos por entre os corredores da ala leste. Entrar na biblioteca depois do toque de recolher era como pisar num território proibido. As luzes estavam apagadas, mas a claridade da lua entrava por uma das janelas altas, formando faixas prateadas no chão empoeirado. Caminhamos devagar, até a seção onde ficavam os livros de oração mais antigos. Irene disse que Lúcia falava de palavras riscadas sob a palavra de Deus. Tiramos os livros um por um. Cada capa carregava o peso do tempo e da fé. E então encontramos um volume mais fino, com a lombada gasta. Dentro, entre as páginas de provérbios, havia anotações pequenas, quase invisíveis à primeira vista, escritas com um carvão ou grafite bem claro. Lúcia estava ali, e cada frase era um grito preso. Nem toda voz que diz amém fala com o céu. Algumas só aprendem a mentir bonito. Se eu desaparecer, meu nome é Lúcia. E eu juro, não foi por escolha. Alguém precisa sair. Contar. Meus olhos marejaram. Irene segurava minha mão com força, como quem segura alguém para não cair. Ficamos ali por um tempo, em silêncio, ouvindo apenas a própria respiração. E então, ouvimos outro som. Passos. Eles vinham do corredor de pedra. Lentos, arrastados. A maçaneta da porta girou, bem devagar, como alguém que não queria ser notado. Nos jogamos atrás da estante mais próxima, com o coração batendo no ritmo do medo. A porta rangeu. A luz da lanterna varreu o chão da biblioteca. E junto com ela, uma voz abafada, familiar. Meninas, sei que estão aí. A voz era da irmã Judite, mas não havia bondade nela. Não daquela vez. E quando ela entrou, o que carregava nas mãos não era um rosário. Era uma vara fina de madeira. A mesma que usavam para castigar quem desobedecia às regras. E naquele momento, percebemos que não estávamos só enfrentando o Frei Augusto. Estávamos cercadas por um pacto muito maior e mais cruel. Ficamos encolhidas atrás da estante, sem ousar respirar. A madeira da vara de irmã Judite batia no chão com um som ritmado, seco, como se ela marcasse o compasso de uma sentença já anunciada. O som ecoava entre os livros, se misturando ao cheiro de mofo e parafina, enquanto nossos corpos tremiam como folhas no vento. Irene apertava minha mão com tanta força que senti os dedos formigarem, mas eu não ousei soltar. Vocês acham que sabem mais do que deviam, murmurou a freira, andando lentamente pelos corredores. A curiosidade já foi a ruína de muitas antes de vocês. Ela não gritava, nem se exaltava. A calma da voz era mais assustadora que qualquer castigo. Era a certeza de quem sabia que tinha o poder nas mãos. A lanterna varreu o chão a poucos centímetros dos nossos pés. Eu prendi a respiração, fechei os olhos e rezei, pela primeira vez em semanas, com fé de verdade. Não para ser salva de um castigo, mas para não enlouquecer ali mesmo. O som dos passos se afastou. A porta rangeu mais uma vez e, por milagre, ela saiu. Ficamos ali por mais uns minutos, esperando o coração desacelerar. Quando finalmente conseguimos nos levantar, os joelhos mal sustentavam o corpo. Irene foi até a porta, espiou e fez sinal para correr. De volta ao quarto, ficamos sentadas no escuro. O livro estava conosco, e as palavras de Lúcia, agora tatuadas na memória,
pareciam cada vez mais claras. Aquilo era mais do que uma denúncia. Era um pedido de resgate deixado ali por alguém que não teve chance de ser ouvida. Foi nesse silêncio que Irene me contou uma coisa que guardava há tempos. A Catarina, aquela que sumiu? Ela também achou um diário. A gente achava que ela tinha fugido. Mas dias depois, vi a freira Rosa queimar uns papéis no pátio. Um deles tinha a letra da Catarina. Um arrepio subiu pelas minhas costas. A Catarina era minha amiga. Uma das poucas que ainda sorriam antes de tudo piorar. Se ela também tentou falar e foi silenciada. Então não estávamos apenas descobrindo histórias do passado. Estávamos repetindo o mesmo caminho. Naquela noite, fizemos um pacto. Se uma de nós desaparecesse, a outra falaria. Gritaria se fosse preciso. Mesmo que ninguém quisesse escutar. E a nossa chance de provar que tudo aquilo era real viria logo. Muito mais cedo do que a gente imaginava. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente. Um silêncio pesado, estranho, como se algo tivesse sido arrancado da rotina do convento. Quando entrei no refeitório, estranhei o banco vazio ao meu lado. Irene sempre chegava antes de mim. Sempre me esperava com um aceno discreto e aquele olhar esperto de quem já estava tramando o próximo passo. Mas naquele dia, ela não veio. Esperei. Olhei em volta. Nenhuma freira mencionou o nome dela. Nenhuma outra menina perguntou por ela. Parecia que todos tinham combinado de agir como se ela nunca tivesse existido. Procurei por todo lado, no jardim, no pátio, nos corredores da ala das internas, até no banheiro trancado do fundo. Nada. Fui até a irmã Judite. Olhei nos olhos dela e perguntei: "Onde está a Irene?" Ela não hesitou. Apenas respondeu. Foi levada para um retiro espiritual. Precisava de silêncio e oração. Não deve ser incomodada. Aquilo me gelou por dentro. Era exatamente o que tinham dito sobre Catarina. A mesma frase. As mesmas palavras. Voltei para o meu quarto com os olhos ardendo. O diário da Lúcia estava escondido no forro do colchão. E naquela hora, eu o tirei e abracei como se fosse a única coisa que ainda me ligava à verdade. Li de novo as últimas frases. Uma delas me chamou a atenção de um jeito novo. Quem descobrir o que está atrás da pintura de São Bartolomeu vai entender por que o medo mora nos olhos das irmãs. A pintura ficava no corredor lateral da capela. Era antiga, grande, com moldura de madeira escura. São Bartolomeu, de olhos voltados para o céu, segurando um livro e uma faca, como manda a tradição. Sempre achei aquele quadro perturbador, mas nunca soube por quê. Esperei a missa terminar. Fingi que ia ajudar a limpar os bancos e fiquei por último. Quando todos saíram, corri até o quadro. Ele era pesado, mas consegui afastá-lo da parede com cuidado. Atrás dele, havia uma abertura escondida. Pequena, mas visível. E dentro, um envelope amarelado com o nome Lúcia, escrito à mão. Abri ali mesmo, com os dedos trêmulos. Dentro havia páginas e mais páginas escritas. E no topo da primeira, em letras maiúsculas: "Se eu sumir, não deixem minha voz morrer." Foi quando ouvi passos atrás de mim. Rápidos, determinados e uma respiração ofegante, bem próxima. Guardei os papéis com pressa dentro do vestido. Empurrei o quadro de volta para o lugar com um empurrão desajeitado e me virei. Era a irmã Rosa. Os olhos dela me fitaram como navalhas. Não disse nada, não sorriu. Mas o jeito como ela apertava as mãos na frente do corpo dizia tudo. Ela sabia. Ou, pelo menos, suspeitava. "Está perdida, Clara?" A voz dela vinha fina, como um fio de linha puxando devagar. Só estava limpando. O quadro estava meio torto. Menti, tentando parecer calma. Ela me encarou por alguns segundos longos demais e, por fim, se virou. "Então volte para o seu quarto e reze. O silêncio também pode ser uma forma de redenção." Corri. Quase tropecei no próprio pé. Mal fechei a porta do quarto e desabei no chão. As mãos tremiam. O coração parecia querer fugir pela boca. Tirei as folhas escondidas e comecei a ler. O que estava ali não era só um diário. Era um grito escrito. Um apelo desesperado de alguém que, mesmo cercada por muralhas de fé e pedra, não desistiu de contar a verdade. Lúcia descrevia detalhes, horários, nomes, inclusive o da irmã Rosa. Dizia que ela era cúmplice,
que encobria o Frei Augusto, que ajudava as Cos a escolher as meninas mais obedientes. Aquilo não era mais um segredo, era uma denúncia, mas guardada atrás de um quadro, escondida por anos, e agora estava nas minhas mãos. Cada palavra doía, mas havia também esperança entre aquelas linhas. Lúcia falava sobre outra mulher, uma que trabalhou no convento como cozinheira por pouco tempo e que viu coisas demais. O nome dela era Dona Elsa. Segundo o diário, ela tinha sido mandada embora quando começou a fazer perguntas. E Lúcia escreveu que, se alguém um dia saísse dali, deveria procurá-la. Dona Elsa. Eu não sabia se ela ainda estava viva, nem se ainda morava na cidade vizinha, como Lúcia mencionava. Mas era um fio de luz em meio à escuridão que me cercava. Eu precisava sair dali. Precisava contar para alguém. Foi quando ouvi a chave girar na porta do quarto. Era cedo demais para o recolhimento. E o som seco da tranca me disse tudo. Agora não era só a Irene que tinha desaparecido. Eu era a próxima. A chave girou devagar, com aquele estalo que congela até a alma. Me encolhi perto da cama, escondendo os papéis de Lúcia debaixo do travesseiro, como quem guarda um pedaço da própria vida. A porta se abriu, e por um instante, só vi a sombra no chão. Depois, Frei Augusto entrou, sozinho, com as mãos cruzadas atrás das costas e aquele sorrisinho que já não enganava, nem as paredes do convento. «Clara, você tem andado inquieta», disse ele fechando a porta com cuidado. «Isso preocupa o coração dos que querem o seu bem». Não respondi, só fiquei ali, muda, com os músculos travados, tentando parecer menor do que era. Ele se aproximou devagar e puxou a cadeira ao lado da escrivaninha. Sentou-se como se fosse um velho amigo, como se estivesse ali para me consolar. Às vezes o mal se esconde em perguntas, em dúvidas, em papéis escritos por mãos pecadoras. Ele me olhou fundo. «Você encontrou algo, não foi?» Fiquei em silêncio. Mas o silêncio naquele lugar nunca foi escudo. Era quase uma confissão. Ele continuou. «A menina Lúcia... ela era como você. Inteligente, teimosa. Acreditava que podia mudar o mundo com palavras. Mas veja onde isso a levou. O silêncio é o verdadeiro caminho da salvação. Cada frase dele era uma faca revestida de cetim. Mas o que me deu mais medo foi o que veio depois. Hoje à noite você vai para o retiro. Um tempo sozinha, para refletir. Ajudará a acalmar essa mente barulhenta». Meus olhos se encheram. Não de lágrimas, mas de uma fúria seca. Ele achava que podia me calar. Como calou as outras. Como tentou apagar Lúcia. Assim que ele saiu e trancou a porta, fui até o esconderijo no piso solto sob a cama. Ali, escondi os papéis dentro de uma sacola de pano. Se eu não pudesse sair, ao menos eles sairiam. A janela do meu quarto dava para o pátio dos fundos. Era alta, mas não impossível. Eu precisava de corda ou algo parecido. Olhei em volta. Lençóis, mantas, saias. Comecei a rasgar tudo em tiras. O tempo corria. E quando o sino da noite tocou, anunciando o recolhimento geral, eu já estava amarrando o último nó. Ou eu escapava naquela noite, ou me calariam para sempre. Esperei a última freira apagar as luzes do corredor. O convento dormia sob uma falsa paz, mas eu estava mais acordada do que nunca. Cada célula do meu corpo sabia. Não havia mais tempo. Amarrar os lençóis e formar aquela corda improvisada foi como costurar uma última esperança com os fios do desespero. O nó apertava mais do que o tecido. Era um nó na garganta, no peito, na alma. Fixei a ponta da corda na base da cama de ferro. Dei 3 puxões para testar a firmeza e, sem pensar muito, comecei a descer pela janela. A parede de pedra era fria, áspera. O vento gelado cortava o rosto como se a própria noite tentasse me segurar. Cada passo que eu dava em direção ao chão era também um passo para longe de tudo o que me feriu ali dentro. Assim que os pés tocaram a grama úmida do pátio, meu coração disparou. Senti vontade de gritar, de correr como uma louca. Mas me obriguei a manter a calma. Sabia o caminho que levava até os fundos do convento. Por ali passava um pequeno portão de manutenção, trancado com uma corrente antiga. Já tinha observado a chave pendurada dias antes na sala de ferramentas. E eu a peguei naquela manhã, escondendo dentro da palmilha do sapato. Um risco calculado. Quando abri o portão, ele rangeu alto. Gritei por dentro.
Esperei alguns segundos, parada, colada na parede, com o coração no pescoço. Nenhum barulho, nenhum passo. Estavam todos dormindo, ou confiando demais na força das muralhas. Corri. Atravessei o mato baixo, as pedras e cheguei à estrada de terra batida. A cidade mais próxima ficava a quase 1 hora a pé. Mas eu não sentia cansaço, só pressa, só urgência. O céu começava a clarear e a luz tênue da aurora parecia dizer que, talvez dessa vez, eu fosse mesmo conseguir. E foi nessa travessia que avistei um caminhão velho vindo pela estrada. Levantei os braços, sem pensar. O motorista, um senhor de barba grisalha, diminuiu a velocidade e abriu a porta com desconfiança. Antes que ele dissesse qualquer coisa, olhei nos olhos dele e só consegui balbuciar. Me leva daqui, por favor. É questão de vida ou morte. Ele hesitou por um segundo. Depois assentiu e estendeu a mão. Eu subi. E atrás de mim, deixei para trás as grades invisíveis de um inferno travestido de fé. O caminhão balançava a cada curva. E eu me segurava com as 2 mãos na borda do banco. Como se aquele banco fosse a única coisa sólida no mundo. O motorista, que mais tarde descobri se chamar Seu Arlindo, não perguntou quase nada. Apenas me ofereceu um pedaço de pão seco e um gole de café morno num copo de alumínio amassado. Eu agradeci com os olhos porque a boca ainda tremia demais para dizer qualquer coisa. Vai para onde, menina? Ele perguntou sem tirar os olhos da estrada. Pensei rápido. Lembrei do que Lúcia havia escrito. Dona Elsa. Era meu único rumo. Meu único nome fora daqueles muros. Cidade de São Bento. Conhece? Conheço, sim. Tem parente lá? Assenti devagar. Não quis explicar. Não precisava. Ele pareceu entender que minha história não cabia num bate-papo de estrada. A viagem durou quase 2 horas. Longas, silenciosas, necessárias. A cada árvore que passava pela janela, era como se um peso antigo fosse ficando para trás. Quando finalmente vi a placa da cidade, um aperto subiu pelo estômago. A liberdade é estranha quando a gente passou tempo demais em cativeiro. Dá medo, dá culpa. Seu Arlindo parou num pequeno mercadinho na beira da estrada. Me entregou uma nota dobrada. Toma, compra algo para comer. E pergunta pela Dona Elsa na venda. Ela mora por essas bandas. Não consegui dizer nada. Apenas abracei aquele homem com força. Um desconhecido que, sem saber, tinha acabado de me salvar a vida. Entrei na venda. Um lugar simples, com cheiro de fubá e chão de cimento. Havia uma senhora atrás do balcão, cabelo preso com lenço e avental florido. Quando perguntei por Dona Elsa, ela franziu a testa. Elsa da cozinha do convento? Assenti. Ela me olhou de cima a baixo como se tentasse adivinhar o que eu carregava por dentro. Mora ali no final da rua, numa casinha de portão azul. Mas vai com calma. Ela não fala muito do que viveu lá. Agradeci e saí. Cada passo em direção àquela casa era um passo em direção ao passado de Lúcia, ao meu próprio, e talvez a verdade que ninguém teve coragem de escutar. Quando vi o portão azul, respirei fundo, bati 3 vezes e esperei. O portão azul rangeu com um som seco quando empurrei. A casa era pequena, com cortinas de renda penduradas nas janelas e um cheiro forte de erva doce escapando pela porta entreaberta. Dei mais 2 passos, sentindo o chão de cimento sob os pés, e bati levemente. Foi então que ela apareceu. Dona Elsa era uma mulher baixa, de pele marcada pelo tempo e olhos fundos, mas vivos. Carregava no olhar aquela mistura de desconfiança e cuidado que só quem já sofreu demais consegue manter em equilíbrio. Ela me olhou de cima a baixo, sem pressa. Você é do convento, né? Disse antes mesmo que eu abrisse a boca. Engoli em seco. Assenti. Ela abriu a porta com um gesto firme e apontou para uma cadeira de palha na varanda. Senta! Você tá com cara de quem tá fugindo de mais do que uma simples missa. Sentei. Tirei devagar os papéis de Lúcia de dentro da sacola de pano que ainda trazia no colo. Coloquei sobre a mesinha. O silêncio entre nós pesou como um cobertor molhado. Ela olhou os papéis, sem tocá-los. Eu vi essa menina. Lúcia. Era miudinha calada. Mas os olhos diziam tudo. Ninguém acreditou nela. E as que acreditaram, sumiram também. Eu escapei. Falei finalmente. A voz saiu baixa, rouca.
Ela assentiu com um misto de dor e orgulho. E agora, o que você vai fazer? Essa pergunta me bateu como um trovão, porque eu não sabia. Eu só fugi, só sobrevivi. Mas e agora? E a Irene? E as outras que ainda estavam lá? Eu quero denunciar, mostrar isso pra alguém. Mas ninguém vai acreditar. São homens de fé, mulheres de véu. Quem vai escutar uma garota que fugiu? Dona Elsa respirou fundo. Levantou. Voltou de dentro da casa com uma caixa de papelão velha, cheia de papéis, fotos, bilhetes, coisas guardadas por anos. E ali, entre cartas amareladas e recortes de jornal, vi rostos que reconhecia. Meninas do convento. Nomes esquecidos, sinais de que ela já havia tentado contar essa história antes. Talvez agora, com o que você tem, eles escutem. Mas não vai ser fácil. E não vai ser rápido. Eu encarei aquela pilha de memórias e soube que o silêncio de Lúcia, o sumiço de Irene e cada noite de terror que vivi precisavam ser expostos, mesmo que isso custasse o resto da minha paz. Passei aquela tarde inteira na varanda com Dona Elsa, lendo as cartas e os bilhetes, um por um. Cada pedaço de papel era como uma cicatriz antiga abrindo de novo. Algumas eram escritas com medo, outras com raiva, mas todas tinham algo em comum. Ninguém escutou. Muitas daquelas meninas que escreveram já não estavam mais vivas, ou desapareceram sem deixar rastro. E agora, ali, entre o cheiro de chá e o ranger da cadeira de palha, eu sentia o peso de ser a única que tinha saído com as palavras na mão. Tem uma mulher na cidade grande que ajuda meninas assim, disse Dona Elsa, apontando para um recorte de jornal com uma advogada de olhos decididos e sorriso contido. Ela é filha de uma freira que também foi calada. Desde então, vive atrás dessas histórias. Pode ser que ela escute vocês. A ideia de falar para alguém de fora me dava um frio na barriga. Não era só medo do convento. Era o medo de que, mais uma vez, ninguém acreditasse. Mas Dona Elsa me olhou com uma firmeza que fazia a gente parar de fugir. Você tem provas, Clara. Você tem coragem. Só falta dar o passo. Ela me deu abrigo por 2 dias. No terceiro, conseguimos contato com a tal advogada. O nome dela era Lívia. E mesmo pelo telefone, sua voz já trazia um tipo de acolhimento que eu não ouvia desde muito tempo. Marcamos de nos encontrar numa sala pequena, num prédio antigo no centro da cidade. Dona Elsa foi comigo de mãos dadas, como se eu fosse uma criança outra vez. Quando entramos na sala, Lívia se levantou. Seu olhar foi direto para o envelope em minhas mãos. Eu o estendi como quem oferece o coração em carne viva. Isso aqui é tudo que tenho, falei. Mas o que está lá dentro é o grito de muitas que não puderam escapar. Ela pegou os papéis, folheou devagar e depois ergueu os olhos para mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém estava realmente me vendo. A partir de agora, você não tá mais sozinha. E naquele momento, eu não sabia ainda o que viria. Mas sabia que, enfim, a verdade começaria a sair das sombras e que havia muito mais por trás daquele convento do que qualquer um podia imaginar. Lívia foi lendo cada página com uma calma firme, como quem já lidou com feridas assim antes. Eu observava seus olhos, que vez ou outra ficavam marejados, mas nunca perdiam o foco. Ela anotava datas, nomes, cruzava informações com o material que Dona Elsa guardava. E quando chegou no trecho em que Lúcia citava os sumiços, ela se recostou na cadeira e respirou fundo. Isso aqui é mais do que uma denúncia, Clara. É um mapa, um caminho para desenterrar o que foi enterrado por conveniência. Ela pediu uns dias para organizar tudo. Enquanto isso, eu fiquei hospedada numa casa de apoio, mantida por uma rede de mulheres que, como ela, ajudavam vítimas de abuso institucional. Era estranho dormir num quarto sem tranca do lado de fora, comer sem rezar antes, tomar banho sem medo de ouvir passos no corredor. Liberdade também dói, quando a gente passa tempo demais acorrentada ao medo. Nos dias seguintes, Lívia me levou para dar depoimento no Ministério Público. A promotora era jovem, mas tinha olhos de quem já tinha visto demais. Gravaram tudo. Me ouviram sem interromper. E quando mostrei os escritos de Lúcia, o ar na sala pareceu mudar de densidade. Pela primeira vez, aquelas palavras estavam sendo lidas por alguém com poder para fazer alguma coisa. Enquanto isso,
Dona Elsa continuava recebendo ligações anônimas. Algumas meninas que tinham saído do convento anos antes começaram a falar. O nome de Frei Augusto aparecia de novo e de novo, como uma mancha que nunca foi lavada. Também surgiram acusações contra outras pessoas, gente que fingia santidade, mas agia nas sombras. O caso começou a ganhar forma. Lívia reuniu os documentos e preparou uma ação coletiva. Eu fui nomeada uma das principais testemunhas. Isso significava que eu teria que encarar tudo de novo, de frente, num tribunal. Confesso que quis desistir. Em mais de uma noite chorei escondida, com medo de não suportar. Mas aí, sempre que o medo me visitava, eu lia de novo a primeira frase do diário de Lúcia. Se minha voz sumir, que alguém grite por mim. E foi pensando nela, e na Irene, e na Catarina, que aceitei seguir. Porque não era só por mim, era por todas nós. E o que aconteceu no dia da audiência, ninguém imaginava, nem mesmo eu. No dia da audiência, acordei com o coração batendo no pescoço. Vestiram-me com uma blusa clara e uma saia discreta, como se a roupa pudesse disfarçar o que eu carregava por dentro. Lívia me acompanhou até o fórum. Ela segurava minha mão com firmeza, mas não disse muita coisa. Talvez porque soubesse que, às vezes, o silêncio antes da tempestade é o que mais conforta. A sala de audiência era menor do que eu imaginava, mas parecia enorme com tanta gente ali dentro. Representantes da igreja, advogados, jornalistas e até algumas freiras de outros lugares. Mas o que me tirou o ar foi ver ele, Frei Augusto, de batina, com a expressão serena de sempre, como se não carregasse o peso de nenhuma dor nas costas. Ele me olhou e sorriu. Aquele mesmo sorriso que usava para enganar o mundo. Chamaram meu nome. O som ecoou dentro de mim. Caminhei até a cadeira de testemunha. E quando me sentei, minhas mãos estavam geladas. A juíza me pediu que contasse com minhas palavras o que tinha acontecido. E então, eu comecei. Falei da primeira noite em que fui deixada no convento. Da minha mãe chorando no portão. Das orações obrigatórias. Dos castigos silenciosos. Falei de Irene, de Lúcia, das meninas que sumiram. Do quadro de São Bartolomeu. Das anotações escondidas, dos olhos frios da irmã Rosa. Contei tudo, com detalhes, sem omitir o que doía, porque era ali, naquele momento, que a dor precisava ter voz. A juíza escutava com atenção. Os advogados da igreja tentavam interromper, questionar, desacreditar. Diziam que minha memória podia estar distorcida, que eu era jovem, sensível. Mas então, algo aconteceu. Uma mulher se levantou no fundo da sala. Ninguém a chamou. Ela não fazia parte da audiência. Mas ergueu a voz e disse: eu também estive lá. E o que ela está dizendo é a mais pura verdade. Foi como se o mundo parasse. Outra mulher se levantou. Depois mais uma. Uma terceira. 4 ex-internas do convento, vindas de lugares diferentes, unidas por um mesmo passado. Nenhuma delas tinha sido chamada, mas todas estavam ali, prontas para falar. E foi naquele instante que eu percebi. A minha voz não estava mais sozinha. Ela era uma entre muitas. E aquela corrente de silêncio começava, enfim, a se romper. A sala, que antes parecia tão fria, foi tomada por uma força que não cabia mais dentro das paredes. Aquela primeira mulher que se levantou, Mariana, era o nome dela, começou a contar sua história. Falou com a voz trêmula, mas firme. Depois veio Joana, em seguida Rita e por último Ângela. Cada uma tinha seu próprio horror guardado no peito, mas havia algo comum entre elas. O mesmo homem, os mesmos corredores, o mesmo silêncio sufocante. Lívia se levantou e pediu à juíza que registrasse os depoimentos, mesmo fora da ordem do processo. O Ministério Público concordou. A juíza também. O rosto do advogado da igreja se fechou. Frei Augusto, pela primeira vez, abaixou os olhos. O que se seguiu foi uma sucessão de verdades escancaradas. As palavras, antes sufocadas por medo e vergonha, agora ecoavam como marteladas. Cada testemunho era uma rachadura no castelo de silêncio, construído por anos. As provas estavam ali. E agora, os rostos também. Não era mais uma história contada por uma menina impressionável. Era um coro, era um levante. No fim da audiência,
A juíza suspendeu o julgamento para ouvir oficialmente as novas vítimas. Mas o que importava mesmo já tinha acontecido ali. A verdade saiu do escuro. Saímos da sala em silêncio. Não por medo, mas por exaustão. Lá fora, o céu estava pesado, nublado, mas não chovia. Era como se até o tempo estivesse suspenso, esperando para ver o que viria depois. Nos degraus da escadaria do fórum, nos sentamos juntas. Eu, Mariana, Joana, Rita, Ângela e Dona Elza, que chegou mais um pouco depois, trazendo café numa garrafa velha. Nos olhamos. Nenhuma palavra foi dita, mas havia um entendimento entre nós que não precisava de explicação. Lívia se aproximou com o celular na mão. Tinha acabado de receber uma ligação de uma jornalista de um canal nacional. Ela queria contar a história de todas nós. Perguntou se eu estaria disposta a falar em público, a mostrar o rosto, a contar o que vivi. Olhei para cada uma daquelas mulheres ao meu lado. Pensei em Lúcia, em Irene, na menina que eu fui, um dia. E mesmo com as mãos suando, com o coração disparado, eu disse que sim. Porque, quando a gente sobrevive ao inferno, contar é o primeiro passo para impedir que ele se repita. Eu sei que para muita gente, histórias como essa parecem exageradas, distantes, difíceis até de acreditar. Mas a verdade é que, por trás de muitos muros silenciosos, existem vozes caladas há décadas, gritos abafados por medo, vergonha e pela falsa santidade de quem deveria proteger. Hoje, depois de tudo que vivi, eu não carrego mais vergonha. Carrego cicatrizes. Sim, algumas ainda doem, mas elas me lembram que eu sobrevivi, que eu escapei. E mais do que isso, que eu tive coragem de falar, mesmo quando minha voz tremia. Se você chegou até aqui me ouvindo, eu te peço só uma coisa. Nunca duvide da dor de quem encontra forças para contar o que viveu. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ser escutada. Só isso. Escutada de verdade. Porque o silêncio protege os culpados. Mas a escuta pode salvar vidas.